Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre como escolher o local para morar aqui em Portugal. Então, a gente vai analisar aqui alguns pontos e eu também vou contar um pouquinho da minha experiência aqui em Portugal, como a gente escolheu a cidade que a gente mora, o que a gente levou em consideração e para tentar ajudar vocês que pensam, né, estão planejando vir a Portugal, morar em Portugal, mas ainda não sabem em que cidade ficar. Então, gente, vamos lá. Como eu já falei, esses pontos que eu vou citar aqui, que eu considero relevantes na hora de tomar essa decisão, são com base no que a gente fez, com base nos pontos que a gente olhou para tomar essa decisão e de outras pessoas também, que a gente já pôde, né, compartilhar a experiência, até mesmo aqui nos comentários, pessoas que entram em contato com a gente. A gente volta e me pergunta por que você escolheu essa cidade? Enfim, a gente tem aqui digamos assim, um compilado aí de experiências, né? Vamos então analisar esses pontos para ajudar você aí do outro lado a decidir qual é a melhor cidade para você. Então, gente, vamos lá. A primeira coisa, né? O primeiro ponto, que é algo que tem muitas pessoas levam em consideração na hora de decidir qual local morar aqui em Portugal, é a questão de ter algum conhecido, um parente, um familiar que já mora nessa determinada cidade. Eu vejo que tem muitas pessoas que levam isso em consideração. Claro, é viável pensar dessa forma? Com certeza. Mas, gente, existe casos e casos, né? Então, é tudo muito relativo. Por exemplo, a gente, né? Eu e o Diego, né? Meu esposo, as únicas pessoas que moravam aqui em Portugal eram o primo dele, né? Com o esposo, e eles moravam em Lisboa. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, de querer estar próximo, de morar próximo a pessoas conhecidas, familiares, a gente provavelmente hoje estaria morando em Lisboa. E não é o caso, a gente está aqui do outro lado de Portugal, a gente está aqui no norte, próximo ao Porto, em Santa Maria da Feira. E por que a gente não optou por Lisboa, mesmo tendo, né, um parente, um conhecido que poderia nos ajudar nessa questão, principalmente no início, que o início de imigrante é super complicado, né? Então, mesmo assim, a gente optou por morar no norte. Por quê? Porque quando a gente decidiu vir a Portugal, morar aqui, o que a gente levou em consideração é que, de início, a gente gostaria de trabalhar em fábrica, em indústria. E Lisboa acaba não sendo, hoje, pelo menos, infelizmente, não é a melhor cidade para isso, a cidade com mais oportunidades de emprego. Então, acredito eu que a questão do emprego vale muito, né? Então, se de repente você tem algum conhecido numa cidade, mas você sabe já com que você pretende trabalhar e nessa cidade não tem emprego na área que você pretende, então vale a pena considerar a possibilidade, de repente, de morar em outra cidade, ou até mesmo numa cidade mais próxima. Enfim, porque eu acredito que a questão do emprego, gente, é fundamental, né? Principalmente para você que tem mais ou menos uma ideia do que quer trabalhar. E, gente, assim, para ser bem sincera com vocês, o que a gente viu até então, essa questão de emprego aqui em Portugal, para quem é brasileiro, para quem é imigrante no geral, na verdade, para quem acabou de chegar, a gente muitas vezes, né, claro, tem casos e casos, muitas vezes não tem muita opção de escolha. Então, a questão do trabalho fica mais mesmo em questão de trabalhar em fábricas mesmo, em indústrias, restauração, que é a parte de restaurantes, bares, né, que também empregam muitos imigrantes, atendimentos, né, seja num supermercado, um caixa de supermercado, ou numa loja, num shopping. Então, gente, é basicamente isso, sabe? A gente, de início, não tem muito para onde ir, né? Fica muito nesses três ali, sabe? E pensar em cidades, né, que tem mais oportunidade de emprego nessas áreas, acaba sendo a melhor coisa para quem acabou de chegar aqui. E, gente, é claro que tem pessoas que chegam aqui com a mentalidade de trabalhar em qualquer coisa. Então, isso também, né, por um lado é super válido, porque acaba abrangendo aí as opções de escolha, mas tem pessoas que querem trabalhar em coisas específicas. Por exemplo, a gente, né, vou citar muito aqui o exemplo da gente, né, que a gente, desde o começo, já tinha ideia de trabalhar em fábrica e a gente focou em pesquisar por cidades, que a maior oportunidade de emprego era em indústrias. Foi daí a base da onde a gente saiu para conseguir tomar essa decisão, que não é fácil, porque tem muita
atenção, né? E eu vejo que tem muitas pessoas que estão em dúvida, ficam muito focadas em Porto, Lisboa. Ah, Porto, Lisboa, Porto, Lisboa. Mas, gente, Portugal, assim, tem uma infinidade de cidades, né? Cada uma aí com seus pontos positivos, com aspectos a se levar em consideração na hora de escolher. Mas assim, gente, tentem sair um pouquinho dessa de Porto, Lisboa. Acredito ser uma boa, principalmente nos dias de hoje, que eu já vou citar o porquê. Porque a gente tem muito lugar bacana pra morar aqui em Portugal. E a gente pesquisando, a gente vendo várias cidades, assim, dá vontade até de morar um pouquinho em cada cidade, porque cada cidade, aparentemente, assim, é incrível. E as que a gente já conheceu, a gente pôde constatar isso, assim, que, nossa, moraria aqui? Nossa, com certeza, moraria aqui. Porque, enfim, não é só Porto, Lisboa, Portugal, tá? Esse parênteses aí só pra dizer isso, né? Portugal não é só Porto, Lisboa. Tem uma infinidade de cidades, assim, maravilhosas, que pode ser, né, no seu caso, pode ser ótimo pra você. Então, essa questão do emprego é fundamental, tá? Então, se você já tem, né, fica mais fácil para você, que já tem uma ideia do que pretende trabalhar, né? Claro que tem pessoas que chegam aqui para trabalhar em áreas específicas também, né? Que eu acredito que você tendo já em mente com que área você pretende trabalhar, é o ponto aí de partida da escolha da cidade onde você pretende morar. Acredito que isso seja fundamental. Agora, né? Falei da questão do ponto de você escolher, né? Veja aí no seu caso se é viável ou não, mas é algo a se levar em consideração, que é você ter um conhecido, um parente, um amigo, alguém que possa te ajudar de início, morando nessa cidade, e você morar, né? Querer morar nessa cidade também, né? Pode ser útil no seu caso, né? Pode te ajudar bastante no começo, mas não esqueça sempre de levar em consideração a questão do emprego, tá? Isso, assim, é fundamental mesmo. Pesquise muito, quando você decidir tal cidade, vai ser tal cidade. Pesquise muito, olhe em sites de emprego, tenta entrar em contato com empresas da região ali, para você ter certeza que você está indo morar em uma cidade que tem a possibilidade de você conseguir um emprego nessa cidade, né? Porque, querendo ou não, gente, o emprego aqui, né? O trabalho é a base de tudo, então você precisa ter, né? Certeza a gente nunca consegue ter, né? Mas enfim, você tem que ter ali, né, em mente que essa cidade precisa, né, oferecer vagas, né, ter oportunidades de emprego para você. E, gente, um outro ponto, né, a se observar na hora de tomar essa decisão da cidade, né, do local onde você quer morar aqui, é a questão do arrendamento, né, que chama arrendamento, que é a questão dos aluguéis, né, dos imóveis, aonde morar. Então, é outro ponto que também, eu acredito que depois do emprego ali, os dois estão muito interligados, na verdade, né? Questão de arrendamento, onde morar e o emprego, né? Porque o arrendamento, para você que de repente ainda não saiba, mas aqui em Portugal tá acontecendo uma crise imobiliária enorme, onde está cada vez mais difícil conseguir um imóvel para alugar, né? Então, tem pouco imóvel e os que tem estão caríssimos. Então, é um outro ponto que você precisa também levar em consideração. Né? Então, cidades, né? Agora eu vou falar daquele ponto que eu tinha comentado antes. Porto e Lisboa, gente, estão cada vez mais caros e são as cidades mais caras, né? Para se morar em Portugal. Claro, você pode ser que você encontre ali um imóvel mais em conta nessas cidades? Pode ser, né? Com certeza, às vezes uma indicação de alguém, você pode encontrar. Mas assim, gente, via de regra, Porto e Lisboa tendem a ser as cidades mais caras, tanto em questão de arrendamento quanto do custo de vida no geral, tá? O que é bacana, e foi algo que a gente fez, a gente percebeu que, pelo menos pra gente, né? Como eu falei, tudo é muito relativo, vai muito das suas preferências, da área que você pretende atuar, trabalhar, né? Do tipo de cidade que você prefere morar, perto do que você prefere estar. Então, é tudo muito relativo, tá? Então, o que a gente fez, né? Primeiro, a gente partiu da ideia, como eu já disse aqui antes, de querer trabalhar em indústria, tá? Então, a gente começou a pensar, tá? Quais são as cidades com maior zonas industriais de Portugal, né? Foi aí que começou. E a gente tinha decidido, já estava assim decidido, que a gente moraria em Vila Nova de Famalicão, ou em Trofa, ou em Santo Tirso, uma região um pouco mais ao norte que da onde a gente está hoje. Era a nossa decisão. E a gente contratou um serviço de relocation, que é um serviço que consegue imóveis, né, aqui em Portugal, porque a gente já sabia, né, da dificuldade de conseguir um imóvel para arrendar aqui. Então a gente contratou esse serviço. Até, aliás, eu vou deixar um vídeo aqui que a gente já falou mais sobre isso. A gente mostrou aqui o apartamento que a gente mora, contou mais sobre o serviço de relocation. E eu vou deixar o card aqui do vídeo, se você tiver interesse nesse serviço também. Vou deixar aqui para você dar uma olhadinha depois desse vídeo. E a gente contratou esse serviço de relocation.
E eles começaram a fazer a busca do imóvel nessas regiões que eu comentei com vocês, né? Trova, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão, principalmente ali, né? Nessas cidades ali que era onde a gente tinha decidido morar. E, gente, eram regiões assim que já estavam extremamente caras, né? A quantidade de imóveis já estava bem pequena e estavam caríssimos, muito acima do que a gente gostaria de pagar, né? Então tá aí, né? A gente começou levando em consideração a questão do emprego, que a gente viu que nessas cidades ali, emprego em fábrica tinha muitas oportunidades de emprego, mas o arrendamento estava complicado, né? Então vocês viram que tem vários aspectos assim que você precisa observar. Então não é uma decisão fácil decidir onde morar, né? A gente precisa olhar para várias vertentes ali para decidir. E foi então, né, que um certo dia esse serviço de relocation que a gente contratou falou de um apartamento em Santa Maria da Feira, era um T3, totalmente mobiliado, o preço estava bom em relação ao tamanho do apartamento, gente, que é grande, e a gente nem conhecia Santa Maria da Feira até então, e a gente começou a pesquisar sobre a cidade, ver quais eram as maiores oportunidades de empregos que tem aqui, e a gente viu que a maior parte dos empregos aqui é na indústria. Então, foi perfeito pra gente. A gente nunca tinha cogitado a possibilidade de morar em Santa Maria da Feira. A gente nem sabia que existia essa cidade. Mas, como apareceu esse imóvel aí, e a gente pesquisou e viu que tinha muita oportunidade de emprego na área industrial, a gente pensou, pronto, perfeito, é o que a gente precisa, é bem o que a gente queria mesmo. E uma coisa que a gente levou bastante em consideração, que era o que a gente queria também, que se fosse possível, a gente gostaria de morar perto da praia, né? Para quem gosta também, pode ser aí um outro ponto a se levar em consideração. E aqui a gente tá 10 minutos de Espinho, que é uma cidade aqui, né, ao lado. Você pega um Uber, 10 minutinhos você tá ali, então é super perto. Então a gente pensou, nossa, é perfeito, né, uma cidade perfeita pra gente. Tem bastante oportunidade de emprego, né, o apartamento, o arrendamento tá legal, o valor tá interessante. E tá de acordo com as nossas preferências, né? Porque escolher um lugar para morar não é fácil, né, gente? É um lugar que a gente vai passar a maior parte dos nossos dias, né? A maior parte do nosso dia, na verdade. Então, a gente tem que saber escolher bem a região. Então, gente, resumindo aí, né? A nossa história foi assim, né? E cá estamos nós hoje, morando aqui em Santa Maria da Feira. Dá uns 20 minutos de Porto e fica no distrito de Aveiro. Só que a gente tá um pouquinho mais longe da cidade de Aveiro e mais perto da cidade de Porto. E estamos trabalhando em indústria, a indústria que a gente trabalha fica 10 minutos daqui de casa, andando, para vocês terem ideia, é bem perto. E é uma região que, apesar de ter muitas indústrias aqui, cercando, digamos assim, a região, é uma região super tranquila, né? É bem residencial, apesar dessas indústrias, gente, parece que tem rua, é dividido, digamos assim, né? Tem uma parte que tem casas assim, aí sai um pouquinho, pega uma principalzinha ali e você já começa a ver várias indústrias, sabe? Então a gente achou perfeito, porque a nossa ideia de início era não ter carro mesmo. Então a gente queria também, se fosse possível, é claro, né? Até parecia pedir demais na época, trabalhar em um local que fosse perto de casa para que a gente não precisasse gastar com carro, né? E até então, gente, deu super certo. De primeira, assim, a gente já conseguiu um emprego pertíssimo de casa, num horário que a gente gostaria, trabalhando junto. Então, foi perfeito. E foi assim que a gente tomou, né? E foi assim que tudo aconteceu na nossa vida até então aqui em Portugal. E, gente, agora, né, voltando aqui mais ao assunto do vídeo, que é a questão de, como eu já falei, né, analisar se de repente a cidade ali onde você tem um parente, ou um conhecido, um amigo, um familiar, né, se é viável para você, levando em consideração a questão de emprego, se tem emprego na área que você pretende atuar, e a questão do arrendamento, né, tem arrendamento nessa região? Como que é o preço dessa região? Será que tá muito caro, né? E, gente, claro que quanto mais você se distanciar dessas grandes cidades, né, como Porto, Lisboa, que eu já citei aqui, mas também Aveiro, Guimarães, enfim. Quanto mais você se distanciar de cidades maiores, o aluguel tende a diminuir, o preço tende a cair, né? Então, é um outro aspecto para você analisar também. Agora, a gente conseguiu um aluguel mais em conta, e mesmo assim a gente não tá tão longe dos grandes centros, digamos assim. Aqui é uma cidade, né? É uma cidade grande, Santa Maria da Feira, sim, né? Não dá pra dizer que não, é grande, mas não é um Porto, uma Lisboa da vida, não é uma cidade tão grande, tão movimentada, né? Onde tudo acontece, digamos assim, não, né? É uma cidade mais tranquila, mais pacata, não tem cara de interior também, que a gente já viu que tinha várias cidades aqui em Portugal que parecia ser super interior mesmo, assim, né? Que também não era o que a gente gostaria. A gente não gosta nem de morar na muvuca ali, numa cidade super movimentada, mas também ser pacata demais, ser muito mato, muito, tipo, ser zona rural mesmo, também não faz muito
o nosso gosto hoje, pelo menos, né? E aqui foi perfeito para isso. Então, quando você tiver ideia da cidade onde você quer morar, é super válido você pesquisar muito sobre a cidade, né? Claro, além, né, principalmente dessa questão dos empregos que ela oferece, né? Dos empregos que tem nessa cidade. A questão do arrendamento também, dá uma olhada você pode olhar em sites como idealista.com, na olx.pt você pode olhar também, no Facebook, no Marketplace, dá uma olhada nos anúncios também. Enfim, dá uma olhada nesses sites para você ter uma ideia de valores, né, de quanto está custando um aluguel de um imóvel nessa região. E claro, gente, também pesquise muito para você ter uma ideia como é a cidade, né? Pega lá, coloca lá no Street View, né? E dá uma olhada, dá uma andadinha pela cidade, vê os pontos turísticos, vê o que tem. Isso é super válido também para você ver se você está de agrado com como é essa cidade. E para finalizar, gente, um outro aspecto aqui que a gente acha que é muito importante também, não tanto quanto as outras coisas, né? Claro, como eu já falei aqui, é relativo, né? Às vezes o que é mais importante para mim não é mais importante para você. Mas algo a se pensar, né? Para muitas pessoas é a questão do clima também, né? O clima também é algo que vale a pena você dar uma analisada. Regiões ao sul, perto, né? Por exemplo, mais perto de Lisboa, tende a ser um pouco mais quentes que aqui no norte, em Portugal. Aqui o norte costuma ser mais frio e mais chuvoso. Tanto que a gente já comentou aqui em outros vídeos no canal que aqui tá chovendo já faz um tempinho, até que deu uma melhoradinha, fez uns dias de sol, mas já voltou a chover. E a gente percebeu, né, até então, que outono, né, a gente ainda tá no outono, daqui a pouco vamos entrar no inverno, é frio, né, é frio e principalmente chuvoso, é muito úmido, chove muito, às vezes passa o dia inteiro chovendo. Coisas que muitas vezes lá no sul não acontece. É frio, mas não chove tanto quanto aqui. Então, é frio, digo, mais na questão no inverno e tudo mais, né? E o verão tende a ser mais quente também no sul. Lá tende a fazer uma temperatura maior, em Lisboa, por exemplo, do que em Porto. A temperatura tende a ser maior e, consequentemente, em regiões próximas ali também. Então, gente, é mais ou menos assim, né? Portugal, no geral, né, tem as estações bem definidas, pelo que a gente viu e pelo que todo mundo fala. No verão costuma fazer calor, né? Um calor bem considerável. E no inverno também faz um friozinho aí, né? Eu falo friozinho porque a gente é lá de Curitiba, então a gente com frio não temos problema com isso. Tanto que a gente escolheu tranquilamente morar no norte de Portugal e o frio até então não tem sido um problema pra gente. O que tá incomodando mesmo é esse tempo úmido, essa chuva constante, infinita, que nunca cessa. Isso incomoda um pouco mais, né? Mas, é claro, a gente aprende a lidar com tudo e se acostumar com isso e volta e meia ainda tem um dia ou outro aí, um presentinho que a gente ganha, uns dias de sol aí que dá pra aproveitar também. Então, aí um outro aspecto também que você pode observar que é a questão do clima. Bom, é isso, gente, né? Citei aqui alguns pontos, algumas coisas que você precisa observar, né? Analisar antes de se mudar. Se você aí que está assistindo esse vídeo também tem alguma coisa a compartilhar, algum ponto que eu não falei aqui, que você acha que é relevante para você ou que foi para alguma outra pessoa, comenta aqui também, né? Compartilha essa informação com todo mundo, que é super válido na hora de ajudar a tomar essa decisão, que como eu já falei aqui, não é fácil, né? Não é uma decisão simples assim. Que cidade morar em Portugal? Mesmo Portugal não sendo um país, né, grande, né, de acordo com, né, o tamanho do território, mas, né, tem muitas cidades, muitas possibilidades de cidades diferentes que você pode morar. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Sua inscrição também é muito importante se você ainda não for inscrito aqui no canal. E também compartilha com aquela pessoa que está pretendendo vir morar em Portugal, está planejando morar em Portugal e ainda não sabe aonde ficar, em qual cidade morar, né? Esse vídeo pode ajudá-la também. Então, até o próximo vídeo. Tchau!